Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre diagnósticos e sintomas. Com tudo isso que vimos, todos os tipos de diabetes, com pessoas, podemos desconfiar que algo está errado. Como realizamos o diagnóstico, de diabetes nos dias de hoje? Então, como a gente já comentou bastante, né? Muitas pessoas, elas só vão no médico quando já tem algum problema, né? Quando tá sentindo alguma coisa. E daí o diagnóstico ele é feito normalmente um pouco mais tarde, né? Mas o Ministério da Saúde, ele preconiza algumas idades para rastreamento de diabetes mellitus, né? Tipo 2. A partir de 44, 45 anos, pessoas sem fator de risco já dá para começar a coletar glicemia de jejum, fazer uma hemoglobina glicada, para ver se está tudo bem. Se tiver tudo ok, dá para manter esse acompanhamento a cada 3 anos, mais ou menos, né? Agora, a Sociedade Brasileira de Diabetes, eles preconizam um rastreamento de pacientes que tenham algum fator de risco, como obesidade, paciente sedentário, iniciar esse rastreamento a partir dos 35 anos, mais ou menos, né? E manter o acompanhamento anualmente. Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que chega já todo ruim ali, cheio de comorbidades, e normalmente o diabetes ele não tá sozinho. Ou ele normalmente está associado à pressão alta, né? E ao colesterol também, que a gente chama de síndrome metabólica, né? Daí está associado a essas três doenças que elas têm um risco muito grande, principalmente risco cardiovascular, né? Tanto para o coração quanto para o cérebro. Agora nós vamos conversar sobre complicações e prevenção. Doutora Nicole, por algum motivo a pessoa não traga, porque não sentiu nada, tem histórico familiar ou qualquer outro motivo, quais podem ser as complicações para essa paciente? Então, as complicações do diabetes são complicações bem sérias, né? As pessoas acreditam que é só o açúcar no sangue. Mas vai muito além disso. Eu gosto de falar que afeta pelo menos 5 partes do nosso corpo, né? O cérebro, o coração, os rins, os olhos e as extremidades. Então, no coração, o risco de um infarto é muito maior para quem tem diabetes. Às vezes a pessoa infarta e descobre que ele é diabético, né? A risco de AVC é muito alto também. A retinopatia diabética, tem pacientes que a gente faz o rastreamento, vê que tem diabetes e já indica uma avaliação com oftalmo, né? Porque a retinopatia diabética ela está associada a um nível elevado do açúcar ali e causa cegueira no paciente, né? Na questão dos rins, pode causar insuficiência renal, o paciente chega a ter que fazer hemodiálise. E tem a questão das extremidades, né? Pode dar neuropatia diabética, que a gente chama que são aqueles pacientes que têm dor frequente, tem redução da sensibilidade. Com essa redução da sensibilidade, vai andar, bate o dedinho do pé. Daí machuca lá e não cicatriza, não cicatriza, não cicatriza. Quando vai ver, tem diabetes, né? Chega já num estado estragado, já complicado. Então, assim, as complicações são bem sérias do diabetes. Quando tem a complicação, o tratamento é muito mais difícil de estabilizar esses pacientes. Mas, no caso, assim, a pessoa se cuidando, né, se prevenindo, né, tudo se resolve, né? Isso, prevenção, atividade física, alimentação, manter um acompanhamento regradinho no médico ajuda bastante. Maravilha, levar mais a informação também, né? Sim. Muitas desconhecem também, né? É bem isso. E a gente até acabou não comentando um pouco sobre pré-diabetes, né? Tem pessoas que falam assim, eu tenho quase diabetes, não tenho diabetes. Pré-diabetes é aí quando o corpo está dizendo assim, ó, tem alguma coisa errada, vamos se cuidar, né? Pra não precisar começar com medicação. A luzinha vermelha. A luzinha. Aí O esse açúcar. ponto do luzinho O vermelho. açúcar ele tá mais alto, mas ainda não tá a ponto de diabetes, né? Então, normalmente, o pré-diabetes, a atividade física, a nutrição ajuda a reduzir essa glicemia. Pode até reverter o caso, né? Pode até reverter o caso. Sem ter que ir para medicações, né? Tá. Então, agora a gente vai para os encerramentos finais. Vamos perguntar para a doutora Nicole qual é a mensagem, doutora, que você deixaria para quem convive com diabetes, quem está notando alguns sintomas, algo diferente, como que a gente pode prevenir, né, e não remediar, vamos dizer assim, né? Então, assim, para quem tem diabetes, o importante é manter o acompanhamento, manter o cuidado, seguir com o médico, ouvir certinho o que o médico tem para falar, fazer uso das medicações, né? Acompanhar na alimentação e atividade física, que eu acredito que é muito importante para estabilizar a doença, né? Para quem
costuma não fazer exames. É sempre bom fazer um check-up. Se você tem seus 35, 40 anos, ir no médico, fazer um check-up, uns exames para ver se, né, está certinho. E para a população em geral, que não tem nenhuma doença, se cuidar, que hoje em dia os nossos cuidados de hoje vão se refletir lá na frente, né? O que a gente cuida hoje, lá na frente, a gente evita de doenças. Quem não tem ou não faz exame, é bom ficar no alerta dos sintomas, né? Márcia, como a nutrição pode ser uma aliada realista? De uma forma geral, né, manter uma alimentação equilibrada, né, como seria um prato ideal, né, tanto para prevenção ou para o controle, né, desde o pré-diabetes ou para aquele que já tem a doença instalada, né, de uma forma geral, fazer um prato ali bem colorido, né, de uma forma simples, mas ricas em vegetais, né, hortaliças, seria assim, 50% de verduras e legumes em geral, 25% de carboidratos, dando sempre prioridade para os carboidratos integrais e complexos. Desses carboidratos, somente 10%, né, de carboidratos simples. Quando nós falamos de carboidrato, a gente vai desde o arroz, o pão, o macarrão, todo alimento rico em amido, né, batata, mandioca, entra todo como fonte de carboidratos, e 25% de proteínas, né? Aí entra nesses alimentos ricos em proteínas, carne, ovos, as leguminosas, feijão, lentilha, no geral, entra como alimentos ricos aí em proteína. E aí deixa um adendo aqui dentro do material, né, que nós utilizamos para estar falando aqui hoje. Existe aí na internet, a gente vai colocar como um link para esse material, um guia que foi feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes, onde tem todas as recomendações ali, até para quem não conhece, né, o diabético que é insulino dependente, tanto tipo 1 como tipo 2, ele pode estar baixando esse manual, é bem fácil, bem ilustrativo, colorido, onde tem toda uma tabela, o que são os alimentos que são ricos em carboidratos, e ali tem a contagem de carboidrato, continha, cálculos simples, para ajudar e a facilitar esses pacientes no dia a dia. Nós vamos colocar um link aqui, então, abaixo do vídeo, né, pode ser colocado esse link, para deixar uma melhor instrução aí e ter ainda mais informações para as pessoas que estejam precisando ouvir e entender um pouquinho mais sobre vamos pensar na prevenção, como prevenir, né, a diabetes, uma vez que ela é uma doença tão comum na nossa população brasileira. Muito obrigada. Bel, e qual a mensagem que você deixa em questão de atividade física? Qual é a transformação dela na nossa vida? Bom para todos, né? Mas vamos lá nos diabéticos em si, assim, o controle da insulina com atividade física não tem mais, assim, como dizer que não, né? Que não traz esses benefícios. Então, assim, quem é sedentário, principalmente, sair do sedentarismo, tá? Começa devagar, vamos de maneira prática, começa devagar. E para quem é pré-diabético não sabe, não é diagnosticado, às vezes ficam uns alertas, sabe? Quando a pessoa vai fazer alguma atividade física e se sente mal, durante o exercício, pode ser um indício, assim, sabe? Para procurar uma orientação, um médico para fazer esse check-up, esse exame, para ver se tá tudo bem. E é isso, assim, se manter ativo com a rotina equilibrada, para no combo medicina, nutrição e atividade física, a pessoa ficar com a qualidade de vida boa. Toda promoção de saúde. Promoção de de saúde. saúde. Isso nós queremos. Hoje nós falamos muito em aumentar a expectativa de vida, mas mais que aumentar a expectativa é viver até o último dia das nossas vidas da melhor forma possível, né? Qualidade de vida é muito mais importante, muito mais relevante do que a expectativa de vida. Né? Acho que assim, buscar atividade física que goste, comer o que goste, mas assim com consciência, né? Equilíbrio, né? Do limite, o equilíbrio. Mas a vida pode ser muito tranquila. E leve. E leve. Como a nossa conversa aqui. A nossa conversa. Então, agora a gente vai para o encerramento. Primeiramente, quero agradecer a doutora Nicole, a Márcia, a Bel, a Kelly. Obrigada. E que esse bate-papo foi muito legal, né? A gente tem que aprender a ouvir melhor o nosso corpo, né? Ele responde tudo, né? Sempre mostra. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, ajude a compartilhar, dar um clique,
divulguem, porque esse podcast foi muito informativo em questão a conectar saúde, ciência e vida real. Então, vamos lá. Muito obrigada pela presença de todas. Obrigada, Que a gente Ana. possa ter Eu mais que agradeço o convite. podcasts tão Mais papos. comunicativos. Valeu, gente. Valeu. Obrigada. Obrigada.